Bem-vindos à nossa análise de hoje. Recebemos um material fascinante que nos convida a explorar uma coleção de antiguidades chamada Bayou Bend. Isso aí. E a nossa missão é investigar os segredos por trás de objetos que, à primeira vista, poderiam, sei lá, passar despercebidos. Totalmente. Uma cadeira, algumas estatuetas de porcelana, um retrato antigo. Mas a ideia é aprender a ler esses itens, a decifrar as histórias humanas, os códigos sociais e, assim, as visões de mundo que eles carregam. Exato. Porque eles não são apenas coisas bonitas ou velhas, são documentos. Documentos, boa. Cada peça é uma janela para o passado, revelando rotas de comércio, ambições pessoais e até as hierarquias e os preconceitos de uma época. Uhum. O mais interessante é como esses objetos nos forçam a questionar nossas próprias suposições e a entender a linguagem silenciosa que eles falam através dos séculos, né? Vamos começar, então, com um exemplo que parece, assim, saído de um filme de espionagem. É quase isso. As fontes nos transportam para um jantar em 1990 para os líderes do G7 e as maiores economias do mundo. O anfitrião era o então presidente George H.W. Bush e o local era a casa que abriga a coleção Bayou Bend, lá em Houston. Certo. A segurança, claro, era absurda. Havia mergulhadores da Marinha no rio que cerca a propriedade e o meu detalhe favorito das fontes. Qual? Eles trouxeram um cão farejador de bombas, mas não qualquer um. Tinha que ser um com um rabo bem curto para ele não sair abanando e derrubando antiguidades de valor inestimável. Que loucura! Imagina a logística disso. Inacreditável. É um cenário de altíssima tensão diplomática. E no centro de tudo, na mesa de jantar, a escolha da decoração é o que realmente nos interessa. Sim. Em vez de flores, a Casa Branca optou por usar um conjunto de estatuetas de porcelana do século XVIII. Elas representam os 4 continentes conhecidos pelos europeus na época: Europa, Ásia, América e África. Uma escolha que, intencional ou não, trouxe uma visão de mundo de 200 anos antes para uma conversa sobre o futuro global, né? Exatamente, uma visão de mundo bem específica. E como eram essas figuras? O que elas mostravam? Olha, eram extremamente reveladoras. A Europa, claro, é a rainha, literalmente. A figura principal. A figura principal. Ela usa uma coroa, segura um globo de poder e está acompanhada de símbolos de conhecimento e religião, incluindo uma mitra de bispo, que é o único símbolo cristão em todo o conjunto. Entendi. Ela é o centro do universo. O padrão pelo qual todos os outros são medidos, perfeito. Faz sentido para a perspectiva de quem as criou. E os outros continentes? Então, a Ásia é representada por uma figura vestida em sedas, ao lado de um camelo, simbolizando as riquezas do comércio, a Rota da Seda. Ok. Já a América é um nativo com um cocar de penas, segurando folhas de tabaco, que era a nova e lucrativa mercadoria que estava transformando a economia europeia. E tem um detalhe de poder sutil aí, né? Tem? O pé da figura está sobre um crocodilo, domando a natureza selvagem do Novo Mundo. E a África? A África é o continente misterioso. A figura usa um cocar de elefante, segura um lagostim, algo que os europeus associavam a rios exóticos como o Nilo, e tem o pé sobre um leão. De novo, domando o selvagem. Sempre domando o selvagem. O que temos, no conjunto, é uma hierarquia visual muito clara. A Europa no topo, governando, e os outros continentes definidos principalmente por aquilo que podiam oferecer a ela. Bens, matérias-primas, exotismo. Exato. O que me deixa curiosa é o que a Casa Branca, em 1990, queria comunicar com essa escolha? Foi só tipo uma questão de usar as louças chiques sem pensar muito na mensagem? Ou havia um subtexto ali? Essa é a grande questão, né? É improvável que tenha sido uma mensagem colonialista deliberada. O mais provável é que tenha sido visto apenas como um tesouro histórico, um objeto de beleza. Sim, faz sentido. Mas isso é o fascinante. Mesmo quando não estamos prestando atenção, os objetos que escolhemos comunicam os nossos valores, ou pelo menos os valores que herdamos. Aquelas estatuetas eram uma cápsula do tempo ideológica no meio de uma discussão sobre a nova ordem mundial pós-Guerra Fria. Exatamente. Essa ideia de objetos que comunicam identidade e status não se aplica só a líderes mundiais, claro. As fontes nos levam de um evento global para uma história muito mais pessoal, mas igualmente poderosa, a de uma peça de bordado. Sim, um trabalho em lã absolutamente notável,
feito por uma jovem afro-americana chamada Mary J. Greenfield Smith, por volta de 1840. É o que se conhece como estilo Berlim, que era um tipo de bordado muito popular na época, feito a partir de padrões pintados em papel quadriculado. É uma peça de uma raridade incrível, porque pouquíssimos trabalhos têxteis feitos por mulheres negras desse período sobreviveram. E o contexto em que ela o fez é fundamental. Ela foi educada pelas Irmãs Oblatas da Providência, em Baltimore. Certo. E as fontes destacam que essa foi a primeira ordem religiosa católica nos Estados Unidos fundada por e para mulheres afro-americanas. Uma instituição pioneira, criada para educar crianças negras numa época de segregação e preconceito brutal. Precisamente. E para essa comunidade, a educação era uma forma de resistência. Dentro desse universo, o bordado transcendia o simples artesanato. Ia muito além. Numa sociedade que negava sistematicamente a educação e a humanidade das pessoas negras, uma peça de bordado perfeitamente executada, com padrões complexos e técnica apurada, ela funcionava como um diploma. Uau! Um diploma. É uma forma muito poderosa de colocar. Não era um hobby, era uma prova. Era uma prova tangível, irrefutável, de disciplina, refinamento, inteligência e respeitabilidade. Era uma forma de dizer, sem palavras, nós somos educadas, somos capazes, temos cultura. Exatamente. Para Mary Smith e suas colegas, essa peça não era apenas um objeto decorativo. Era uma declaração de identidade e um testemunho silencioso de seu valor numa sociedade que se recusava a vê-lo. É fascinante como esses códigos se perdem, né? Um bordado que hoje a gente vê como arte, na verdade era um manifesto. Um manifesto. E falando em códigos perdidos, isso nos leva direto para outro item da coleção. Um retrato que à primeira vista parece simples, mas que esconde uma convenção social que desapareceu completamente. Sim, é uma pintura de 1768 de um artista importante chamado Charles Willson Peale. A gente vê uma criança pequena, de talvez uns 2 ou 3 anos. Ela tem o cabelo preso, usa um vestido branco, uma anágua rosa por baixo e sapatinhos vermelhos. Olhando hoje, 99% das pessoas diriam sem hesitar, é uma menina. Mas não é tão simples assim, certo? Nem um pouco. Nenhuma dessas peças de roupa era um indicador de gênero no século XVIII. Nenhuma. Nenhuma. As fontes são muito claras. Meninos pequenos usavam vestidos tanto quanto as meninas. Era prático, era normal. As cores também não tinham a associação que tem hoje. O rosa, inclusive, por ser derivado do vermelho, era muitas vezes visto como uma cor mais forte, masculina. Então, se não são as roupas nem as cores, como o artista registrou o gênero da criança para a posteridade? Onde está o código? A resposta é tão sutil que a gente poderia passar horas olhando para a pintura sem perceber. E está no brinquedo que a criança segura. Exatamente. A criança segura um cavalinho de pau com rodas e a convenção artística da época era clara. Qual era? Meninos eram pintados com brinquedos que sugeriam ação e mobilidade no mundo exterior, como cavalos, tambores ou carroças. Meninas, por outro lado, eram frequentemente pintadas com bonecas, que as preparavam para um futuro papel doméstico. Então, o brinquedo era o outdoor de gênero da época. Perfeito. Era isso. Isso muda completamente a leitura da obra. Mostra que algo que a gente considera quase biológico hoje, associar rosa a meninas, por exemplo, é, na verdade, uma convenção social muito recente. Muito recente. Para eles, o código era outro, baseado em ação e futuro, não em cor. Exato. Nos força a tirar os nossos óculos do século XXI para entender como eles viam o mundo. O gênero era sinalizado, mas através de um vocabulário visual diferente. Um que a maioria de nós já não fala. O retrato desse menino é um lembrete perfeito de que a história está nos detalhes, se a gente souber onde procurar. Com certeza. Falamos de decifrar o que os objetos dizem, mas e a história que eles contam pela forma como foram feitos? O processo de criação. Exato. O processo e a prova de sua origem também são uma grande parte da história. E as fontes trazem 2 exemplos ótimos disso. Uma cerâmica chamada Agate Ware e uma cadeira de um designer icônico. Sim, e eles representam 2 lados da mesma moeda. O valor, começando pelo Agate Ware, é uma cerâmica que imita a pedra ágata.
O que a torna tão especial é o processo. Não é uma pintura, né? Não é uma pintura na superfície de jeito nenhum. O oleiro mistura argilas de cores diferentes, por exemplo, uma argila clara com outra tingida com óxido de cobalto para dar o azul. E depois? Depois, essas argilas coloridas são empilhadas em camadas, prensadas, cortadas e dobradas, de novo e de novo. É quase como fazer uma massa folhada. Que interessante! A cada dobra e pressão, os padrões se misturam de uma forma orgânica e complexa. Quando a peça final, como um bule ou um jarro, é moldada, aquele padrão marmorizado atravessa toda a espessura do objeto. O que me parece incrível e que as fontes afirmam categoricamente é que, por causa desse processo, não existem duas peças de Ageatware exatamente iguais no mundo. Exato. Cada uma é única. Cada mistura, cada dobra, cria uma impressão digital de argila que é impossível de duplicar. E isso nos leva diretamente à questão do valor. A singularidade é um fator crucial. A peça tem valor porque é, literalmente, única. Certo. Mas existe outro tipo de valor no mundo das antiguidades que às vezes é ainda mais importante: a certeza da autenticidade. E aí que entra a cadeira do famoso designer nova-iorquino Duncan Phyfe, feita por volta de 1816. A Duncan Phyfe é um nome enorme no mobiliário americano, mas o que torna essa cadeira específica tão especial para a coleção? Ela é o que se pode chamar de uma peça com um pedigree perfeito. É o sonho de qualquer curador por 3 motivos. Ok, vamos lá. Primeiro, a documentação. Existe uma cópia da fatura original emitida por um cliente na Filadélfia. A gente sabe quem comprou, quando comprou e quanto pagou. É como ter a certidão de nascimento da cadeira. Exatamente. O segundo motivo são os esboços. Os rascunhos. Isso. A correspondência entre o Phyfe e o cliente sobreviveu e nela estão os desenhos com diferentes opções de design para o encosto da cadeira. Podemos ver as alternativas que foram oferecidas e a escolha final do cliente. É o making-off completo. Isso me faz pensar, se essa cadeira é o padrão ouro, porque tem toda essa documentação, quantas outras peças em museus, talvez até atribuídas a Duncan Phyfe, vivem numa espécie de limbo de autenticidade por não terem essa prova? Essa é uma pergunta excelente e central para o trabalho de um curador. E isso nos leva à terceira e mais importante razão pela qual esta cadeira é tão valiosa. Que é? Por ter sua origem tão perfeitamente documentada, ela se torna uma pedra de toque. Uma peça de referência. Ah, entendi. Os especialistas podem estudá-la, a madeira, as técnicas de entalhe, as proporções, e usar esse conhecimento para ajudar a autenticar outras cadeiras que não tiveram a sorte de manter sua fatura por 200 anos. Ela ajuda a validar o resto do campo. Então, ela não conta apenas a sua própria história, ela ajuda a contar a história de outras peças também. E as fontes mencionam que há também uma camada afetiva, né? A aquisição foi uma homenagem. Sim, a cadeira foi adquirida em memória de um antigo e querido curador do museu, Michael Brown, que sempre sonhou em ter uma peça de Duncan Phyfe com essa qualidade na coleção. Puxa! Isso adiciona mais uma camada à sua história ou proveniência. A proveniência não é só uma lista de donos, é uma teia de ambições, conhecimento e, neste caso, memória e legado. Então, de estatuetas num jantar do G7, que revela uma visão de mundo colonial, passando por um bordado que era um diploma de dignidade, até um retrato de menino vestido de rosa, vimos como objetos que parecem silenciosos estão, na verdade, gritando histórias. É isso aí. Depois de ouvir tudo isso, é impossível entrar num museu e olhar para uma cadeira da mesma forma, né? Com certeza, a percepção é transformada pelo conhecimento. As fontes contam uma anedota ótima de uma docente do museu que, quando começou a trabalhar lá, achava um conjunto de chá em formato de couve-flor a coisa mais feia do mundo. Um bule de couve-flor, consigo imaginar. Mas com o tempo, ela aprendeu sobre o contexto, aprendeu sobre a técnica da cerâmica chamada creamware, sobre como o iluminismo despertou um novo interesse pela natureza, pela botânica. Certo. E como, na Inglaterra de 1760, ter um bule de couve-flor na sua mesa era o auge da moda e da sofisticação, e ela passou a amar aquelas peças. Nossa! Porque a beleza deixou de estar apenas na forma e passou a estar na história que o objeto contava. A grande lição, então, parece ser essa. Tudo ao nosso redor tem uma linguagem. A história não está só no objeto,
mas em como ele foi feito, por quem foi desejado, para que foi usado e como a sua história foi contada através do tempo. E isso, claro, nos leva a uma última reflexão. Uhum. Se daqui a 200 anos, curadores estiverem analisando os objetos que produzimos hoje, o que eles vão descobrir sobre nós? Boa pergunta. O que um smartphone, uma peça de roupa de fast fashion ou um meme viral da internet dirá sobre os nossos valores, as nossas hierarquias, os nossos pontos cegos e os nossos próprios códigos ocultos?